aí, gente, tudo bem com vocês? Se vocês ouvirem barulho de trovada, vocês não liguem, porque eu tô gravando aqui e eu acho que vai cair o mundo lá fora. Hoje o vídeo vai ser de resenha! Faz muito tempo que eu não faço resenha aqui no canal, eu sei. Então agora eu vim trazer pra vocês a resenha de 2 livros, que são os últimos livros que eu li. E são livros que eu amei muito, então eu queria muito compartilhar com vocês, contar o que eu achei, falar um pouquinho sobre como que é a história, e eu acho que vocês vão gostar muito também. Os livros são Todo Dia e Outro Dia, do David Levithan, e eles são da editora Galera Record. E eu vou falar dos 2 livros nesse vídeo, porque os 2 contam a mesma história de um ponto de vista diferente. Confesso que eu nunca gostei muito de comprar livros assim, porque eu gosto de ler livro que eu não sei a história. Então, tipo, eu nunca leio o final do livro, eu nunca vejo nada que tem spoiler antes de ler o livro. Eu gosto de me surpreender com a história. Então, eu geralmente não compro esse tipo de livro que só muda o ponto de vista, a perspectiva. Só que esse caso é diferente. Vamos começar então com o primeiro livro, que é Todo Dia. Esse livro ele tem uma história muito original, muito diferente, é uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes, por isso que eu fiquei tão intrigada em ler esse livro. E aqui nós estamos lidando basicamente com uma pessoa, o A, ou A é o nome dessa pessoa, e a gente não sabe se ele é do gênero feminino, do gênero masculino, ele é só uma pessoa. E ele muda de corpo todos os dias, ele acorda no corpo de uma pessoa diferente todos os dias. E isso acontece desde que ele nasceu, desde que ele era pequenininho, da meia-noite ele troca de corpo. E acorda no corpo de outra pessoa, pode ser menino, pode ser menina, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser qualquer pessoa que tenha a mesma idade que ele. Então ele não tem família, ele não tem uma cultura só, ele não tem preconceitos, ele não sabe o que é criar laços com uma pessoa, com uma família, com amigos, porque todo dia a vida dele muda completamente. E com os anos ele aprendeu a viver com isso e aprendeu que ele não pode, que ele tem que cuidar pra ele não afetar a vida da pessoa durante aquele dia que ele tá vivendo nela. Então ele tenta passar despercebido, ele não faz nada grandioso, ele tem uma vida sempre rotineira, sempre seguindo o que a pessoa geralmente faz, e ele tem acesso às memórias das pessoas que ele habita. Então, tipo, ele consegue lembrar quem é a mãe, quem é o pai dele do dia, quem é o amigo, onde que é a escola. Ele não acorda perdido todos os dias num corpo diferente, ele já acorda já identificando onde que ele tá e quem que ele é. Mas as coisas mudam quando ele tá no corpo de uma certa pessoa e ele conhece uma garota. Então, nesse dia ele quebra um pouco as regras e ele acaba se apaixonando por ela. Ele vê alguma coisa de diferente dessa garota, essa garota se chama Rhiannon, e aí conforme os dias se passam, ele começa a buscar ela, tentar encontrar ela com os outros corpos que ele tá habitando, porque ele realmente gostou da companhia dela, ele gostou da pessoa que ela é. Então, esse livro aqui ele tem mensagens, muitas mensagens, assim, muitas coisas que fazem você refletir, você tem que pensar bastante, você tem que tentar se colocar no lugar e tentar abrir bastante sua mente pra te conseguir sentir o que ele tá falando. Esse livro ele trata o corpo como apenas uma embalagem, não é menino ou menina, não é mulher ou homem, é só uma pessoa, então ele não entende por que que as pessoas rotulam tanto isso. Então ele não se vê como uma garota ou um garoto, por isso que o nome dele ou dela é A. Esse nome A foi ele mesmo que se deu, mas eu vou falar como se fosse ele, porque no livro a editora falou como se fosse ele. Então assim, quando ele se apaixona por essa garota, tem esse problema dela acreditar que isso realmente é verdade, que isso acontece, e que ele acorda todo dia num corpo diferente, tipo, é uma coisa muito louca, muito absurda, que ninguém acreditaria assim de primeira. Mas o fato mais difícil pra ela aceitar é que ele vai estar sempre com um corpo diferente, ela tem que olhar ele dentro dos olhos, ver a pessoa que ele é e não ver a embalagem que ele tá usando no dia. No caso, a embalagem, né? É um negócio assim de enxergar a alma da pessoa. Então tem várias partes do livro que tu entra em conflito, assim, tu fica tipo, meu, esse cara é louco, como assim ele quer que ela aceite isso? Não é tão fácil assim, entendeu? E além desse fato dele habitar um corpo diferente todos os dias, também tem um negócio de que ele não pode ter uma vida comum, né? Então assim, é meio difícil verbalizar isso, mas na minha opinião, no meu ponto de vista, a mensagem que o livro quer passar, que o importante é você amar a pessoa não pelo gênero, não pelo sexo, mas pelo que ela é. Ele tenta quebrar esse negócio de rótulos. Ah, porque você gosta de homem, você é homossexual. Ah, não, você gosta de homem e mulher, você é bissexual. O A, ele não vê o gênero, ele ama a pessoa. Além dessa questão, ele também traz outras reflexões. Eu separei aqui 2 trechinhos aqui pra ler pra vocês bem rapidinho. Ele tava numa manifestação lá e ele fala: um dos cartazes dos manifestantes chama minha atenção. Está escrito: homossexualismo é obra do diabo. E mais uma vez penso em como todas as pessoas usam o diabo para dar nome às coisas que temem. A causa e o efeito estão invertidos. O diabo não obriga ninguém a fazer as coisas. As pessoas é que fazem as coisas e culpam o diabo por isso. E nesse outro trecho aqui ele tava conversando com uma pessoa e a pessoa manda um e-mail pra ele. Não vou falar quem é, que senão é spoiler. Tal pessoa também envia um e-mail como eu sabia que faria. Você não pode me deixar agora, tenho mais perguntas.
não tem coragem de dizer a essa pessoa que esse é o jeito errado de pensar sobre o mundo. Sempre haverá mais perguntas. Toda resposta leva a mais perguntas. O único meio de sobreviver é abrindo mão de algumas. Então, assim, é um livro maravilhoso e eu quis ler esse aqui porque é uma história muito diferente. Eu queria saber como que ela estava pensando, se ela estava tendo os mesmos pensamentos que eu. Porque ela é uma garota comum, ela também tá tentando assimilar essa história, tentando entender as coisas como ele pensa. Então eu quis muito ver o lado dela da história. Até por causa do final, eu queria muito saber como que aconteceu o final pra ela. E eu não vou contar pra vocês. Mas é muito legal o final, eu gostei bastante. Me surpreendeu bastante. Apesar de que eu acho que ainda vai ter continuação do Todo Dia, com a visão dele, né? Porque tinha alguns pontos aí que tinha que fechar, eu acho ainda, mas o final ficou muito legal. Então nessa história aqui, ela conta o lado dela, o ponto de vista dela, como que ela lidou com essa situação, como que ela recebeu essa informação. Mas eu vou contar pra vocês que os dois personagens me irritaram um pouco. Ele me irritou e não me irritou, porque eu achei ele um pouco... Romeu demais, assim, ele se apaixonou muito, assim, um negócio muito louco. E alguns pensamentos dele eu ficava tipo, não é tão fácil pra ela aceitar, calma, cara, não vai devagar, sabe? E a Rihanna me irritou um pouquinho também, porque ela teve um relacionamento abusivo. Tipo, o namorado dela é totalmente ridículo, trata ela como se ela fosse nada. Tem aqueles momentos de fofura, aqueles momentos que são que ele é um pouquinho mais querido, mas na maior parte do tempo ele tá de mau humor, tá bravo com alguma coisa, ela não pode perguntar nada. Então, assim, ó, fiquei extremamente irritada com esse relacionamento dela e ela achando que ele ia mudar, que ele ia melhorar. Então, assim, ela tentava lidar com isso. E eu não sei, eu acredito que tenha gente que vive esse tipo de relacionamento, mas eu não consigo lidar com isso. Eu acho que... eu não sei como é que ela conseguia ficar nesse relacionamento. Mesmo que eu tenha me irritado um pouquinho com cada personagem, eu gostei muito dos livros, eu gostei muito deles, eu adorei ver o ponto de vista dela. Teve algumas partes que eu fiquei meio entediada, porque, né, era a mesma história, e como eu disse, eu não gosto muito de saber a mesma história e tal. Mas, com certeza, valeu muito a pena eu ver a perspectiva dela. E eu queria falar pra vocês também que se vocês quiserem ler esse aqui primeiro, vocês vão entender completamente a história, porque conta realmente toda a história, todos os diálogos, tudo. Só que eu acho muito mais interessante vocês começarem por esse. Agora, só pra fechar, eu também marquei um trechinho desse livro aqui, do segundo livro, pra vocês terem uma ideia de como que o A se sente. Nunca foi um grande problema. Não pense em mim como garoto ou garota. Nunca pensei. Só penso em mim como garota ou garota por um dia. Era como vestir uma roupa diferente. No final das contas, o que acabou me criando problema foi o conceito de amanhã. Porque depois de um tempo eu comecei a perceber que as pessoas continuavam a falar sobre fazer coisas no dia seguinte, juntas. E se eu questionasse, me olhavam como de um jeito estranho. Para todas as outras pessoas parecia haver um amanhã em comum, mas não para mim. E eu dizia, vocês não vão estar lá. E elas respondiam, claro que vamos. Então eu acordava e elas não estavam lá, e meus novos pais não tinham ideia do motivo da minha chateação. Então assim, eu não falei, mas os livros têm mais ou menos a mesma grossura. O primeiro tem as folhas um pouquinho mais amarelas do que o segundo, mas não tem muita diferença não. O primeiro livro é dividido em dias, os dias que ele vive, e o segundo é em capítulos. Então é isso, eu tô suando um monte aqui porque tá um calor aqui, gente. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram essa resenha, não esquece de dar um like aqui embaixo, me acompanhar nas redes sociais e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.